Uma boa noite para todos. Vocês estão bem? Que bom. Nós ficamos muito felizes por mais essa oportunidade de estarmos falando e aprendendo juntos. Como o Joel já disse, adiantou, nós vamos estar falando sobre o pecado da imortalidade. Aquelas pessoas que acompanharam a exposição durante o mês de novembro, repararam que muitos oradores falaram a respeito da morte, né? E assuntos relacionados, como perda de entes queridos, saudade dos que se foram, corpo, instrumento do espírito, ou seja, relacionado. Por quê? Esse assunto é de extrema importância para que uma casa espírita possa estar falando, desmistificando esse assunto. Porque quando muitas vezes, numa roda de amigos, ou mesmo na família, alguém fala em morrer, o outro bate na madeira, ou então faz o sinal da cruz, como se fosse um castigo. No entanto, é um processo natural, que assim como a gente nasce, a gente precisa retornar ou desencarnar, né? Então, a gente não precisa ficar com esse misticismo, esse medo, como foi pintado a morte, aquela coisa sombria com a foice, né, nas costas, a caveira, etc. e tal. Então, isso aí faz parte do folclore popular que vem passando de tempos em tempos, mas que de horripilante não tem nada. É uma coisa natural, onde todos os seres vivos estão sujeitos, né? E hoje, finalizando esse mês de novembro, nós vamos falar sobre o recado da imortalidade, né? Então, algo importante que eu gostaria logo no início de falar para vocês, depois nós vamos abordar, é a estranheza que, mesmo sendo profitente de uma religião, nós temos com relação à vida no mundo espiritual. Nós temos várias religiões no mundo, mas temos 5 ou 8, as mais expressivas pelo número de adeptos, e todas elas falam da vida futura, fala da sobrevivência do ser. Inclusive, a religião majoritária, né, do cristianismo, que é o catolicismo, do qual muitos de nós viemos, né, gente? A gente não chegou no espiritismo de primeira, não. A gente vem passando, né, de religião em religião, na busca de se completar, de se entender como ser existente. Isso é natural. Chega um momento que a gente satura naquele conhecimento, a gente quer mais. É uma coisa própria do ser humano, que vive em busca de algo além. Aprendeu aquela lição, nós partimos para outra, isso é natural. Então, muitos de nós viemos do catolicismo, das ramificações do cristianismo, alguns vieram do budismo, né, do shintoísmo, do islamismo. Então, nós somos uma mescla de muitas informações, mas ainda assim, nós temos uma estranheza com o mundo espiritual. Por que será? Muitas vezes, a nossa crença é que aqui é o mundo real, porque é aqui que eu toco, é aqui que eu sinto, é aqui que eu interajo. Mas a própria ciência está desmistificando isso, nesse conceito matéria. Porque nós aprendemos, e a ciência está aí nos mostrando, que a matéria nada mais é do que energia condensada ou coagulada. Isso vai levar um tempo para a gente digerir e entender. Muitos filósofos lançam a dúvida: será que realmente eu estou vivendo no mundo? Será que isso que eu vejo é real? Então lança a dúvida para a gente. O Platão já falava no seu mito da caverna, alguns de vocês devem conhecer, sobre a ilusão do que é real e a estranheza que a gente continua querendo viver naquilo que a gente acha que é, vamos dizer, a nossa realidade. Temos medo de levantar o véu e descobrir outra realidade, porque nós estamos na zona de conforto. É aqui. Vou trabalhar, viver, me divertir, vou trabalhar, vou namorar, vou casar, vou comprar, etc. e tal. Rotina do homem material. Então, nesse livro que eu quero mostrar para vocês, que eu achei muito interessante, é um livro do André Luiz,
que inclusive vem de encontro ao nosso tema central, que é a vida continua, tá? Então, nesse caso aqui, nesse livro, nós vamos encontrar um caso de uma pessoa tipicamente religiosa, mas que não atentava nas entrelinhas, que não atentava naquilo que estava sendo colocado, que não procurava a essência dos ensinamentos. Então, somente ia, participava, fazia parte daquela comunidade. Que eu achei interessante trazer para vocês. O nome dessa moça é Evelina Serpa. Já leram? Alguém já leu esse livro? Não leram, né? Então, ela passa, depois de uma cirurgia complicada, ela passa para o mundo espiritual. Não percebe, não se dá conta de que está em outra esfera. Tal a semelhança com a vida física. Ao acordar no plano espiritual, num hospital, ela vê o mesmo sol, árvores, pessoas que cuidavam dela, e encontrou também um conhecido recentemente, que também estava com uma problemática de saúde, que desencarnou também na cirurgia em outro local. Então eles começam a ter esse comentário: nossa, onde será que nós estamos? Por que os nossos parentes não vêm nos ver? Quem está pagando a conta? E ela foi perguntar para o diretor desse hospital: quem está pagando a conta? E eles disseram: aqueles que vos amam. Ah, mas eu quero ver meus parentes, etc e tal, naquela ânsia toda. Você vai vê-los. Um dia você vai vê-los, aguarda com paciência e recupera-se. E o tempo vai passando, ela conseguiu estar reunindo com mais pessoas naquela instância, né, para a recuperação, até que ela ouve uma conversa de alguém onde eles diziam: nós não estamos mais na esfera física. Então ela achou que ela estava louca, que ela estava no hospital psiquiátrico. Porque como assim? Estou pisando no chão, vejo as coisas, eu me alimento, eu vejo tudo ao meu redor igualzinho. Então ela foi no instrutor e ele perguntou para ela, né, qual a religião, e ela disse: sou católica, né? E ele disse, e ela falou: instrutor, se eu estou desencarnada, por que tudo isso aqui é igual e por que eu estou estranhando isso aqui? Ele usou a mesma expressão dela: se você tivesse prestado atenção nos ritos da sua igreja, prestado atenção na fala do sacerdote, naquelas lições dominicais, se você tivesse prestado atenção naquelas rezas e na sua chegada à igreja, você não teria tanta dúvida. Por quê? As religiões cristãs, como também o Espiritismo, ensina a mensagem do Mestre pormenorizadamente, detalhe a detalhe. Isso também cabe para nós, tá, pessoal? Então você veria que você chegaria na igreja e você oraria a Deus e aos santos venerandos. Ora, se você ora para Jesus, se você ora para o seu santo de devoção, você não está pensando que eles estão vivos? Percebe a pergunta? Porque eu não vou orar para quem está morto. Onde eu vou orar para alguém que já morreu? Não vou. Então a nossa crença muitas vezes entra no automático e a gente não percebe o que a gente está fazendo. Se eu oro para alguém, é porque eu creio firmemente que ele está vivo. Se você prestasse atenção na mensagem do Cristo, quando o sacerdote disse, quando o orador espírita disse na mensagem do Cristo, quando ele está sendo julgado por Pilatos, e que Pilatos diz: você é o rei dos judeus? O que Jesus diz? Para a gente só prestar atenção. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ponto. Nós vamos sair daqui analisando isso. O problema é que muitas vezes nós chegamos num determinado local religioso, ouvimos uma palavra, ouvimos um sermão, uma prédica, uma palestra, e quando a gente sai daquela porta, a gente já não pensa mais sobre isso. Aí é que está
nosso equívoco. Porque nenhuma palestra, nenhum sermão, nenhuma liturgia é feita para ser esquecida e ser jogada ao vento. Essas coisas são conteúdos para enriquecer a nossa mente, para que a gente possa se abastecer de conteúdos que possa nos valer em toda circunstância da nossa vida. Então, quando Pilatos perguntou, você é rei? E Jesus respondeu, meu reino não é desse mundo. O que a gente está entendendo com essa mensagem do Cristo? Aí, diante daquela autoridade. E ele ainda diz mais, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente ou o meu exército viria para me proteger. Mas, por enquanto, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus era um rei de outra dimensão, de outro mundo, já mostrando para a gente que não é apenas nesse planeta, junto com esse punhadinho de pessoas que a gente acha que é muita gente, mas se compararmos com as outras comunidades, veremos que somos uma pequena porção nessa humanidade. E ele, conhecendo isso, disse, o meu reino não é desse mundo. E mais adiante, nós vamos encontrar outras falas de Jesus, porque em todas as épocas que nós falamos, nós vamos encontrar, desde épocas recuadas, homens notáveis, fundadores de religiões, que trabalhavam a crença na imortalidade da alma, que não é coisa nova. Mas voltamos a dizer, o problema está na assimilação e na colocação na pauta da nossa vida diante desses postulados que nos são passados. Saber e não viver é muito comprometedor, porque o ignorante tem o atenuante da própria ignorância, e aquele que sabe e que faz errado é mais culpável ou culpado do que aquele que não sabe. Portanto, aqui hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com as informações que são dadas, não só hoje, mas durante esse mês inteiro, sobre a realidade da vida após a morte. Nós não vivemos uma vida única. Somos viajores do infinito, buscando a nossa sublimação. Quantas vezes for necessário, nós estamos envergando um corpo físico, entrando no mundo pelas portas da reencarnação, para aprender a excelência do nobre sentimento de amor. Devemos brilhar a nossa mente de conhecimento e ornar a nossa alma com esse sentimento nobre que é o amor. Estamos caminhando, quase rastejando, mas estamos seguindo em frente. E temos em nosso favor todo esse manancial de conhecimento, vindo desde priscas eras, como os zoroastros na Pérsia. Muito antes deles já tinha essa crença na imortalidade da alma. Os egípcios também cultuavam seus mortos, embalsamavam na crença de que eles voltariam. Na Índia, tem as mais belas filosofias, hinos védicos, cantados por seus profetentes. Nós temos também na China, no Egito, em todas as partes do mundo, aqueles que já despertaram para essa realidade. Não somos meramente homens carnais, nós somos seres espirituais, usando temporariamente um corpo físico. Ai, quem dera, se todos nós tivéssemos essa firmeza. Por quê? Nós andaríamos no mundo comendo, bebendo, vestindo, trabalhando, mas com a mente focada no nossa principal meta, que é de adornar-nos como espírito desses recursos de conhecimento da vida espiritual, que é a verdadeira, e também de adquirir a leveza no trato com as pessoas, na delicadeza do viver, na autenticidade da sua vivência religiosa, no sentimento que nós vamos envolvendo por todo o ser e por todas as criaturas, porque sabemos que tudo faz parte de um conjunto grandioso e que tudo concorre para a harmonia universal. Então, quando nós ouvimos esses preceitos,
essas informações, muitas vezes a gente cai no esquecimento. E vamos passar para o mundo espiritual como se fossem pessoas que não conhecessem nada. Aí é que está o engano. Jesus nos mostrou, nos deu esse recado da imortalidade. Quando? O ponto máximo dele. Porque todo o seu trabalho foi nessa base, mostrar para a gente que nós somos seres imortais, que a vida continua pulsante, rica, em qualquer ponto do universo que a gente puder e precisar e merecer viver para o nosso aprendizado. Então ele veio falando prédicas, ensinando-nos, e em todo momento ele falava: aquele que tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente perguntava, na minha ignorância, mas como assim? Como é que Jesus podia dizer isso? Eu tenho olho, eu vejo. Eu tenho ouvido, eu escuto. Mas ele não queria dizer isso, olhos físicos, e sim entendimento, capacidade de percepção, uma vivência que fosse equilibrada entre o conhecer e a vivência no mundo físico. Unir religião e religiosidade. Trazer o entendimento na mente, mas expressando-se em todos os atos da minha vida. Aí é que está a diferença. Nós vamos encontrar o ponto máximo desse recado da imortalidade, porque ele não só falou, porque falar, outros já vieram falando, já vieram nos explicando. O homem não está deserdado dessas informações necessárias, mas Jesus, ele falou e exemplificou. Vocês se lembram que na sexta-feira ele foi preso, crucificado e morto na cruz, lembram-se? Todo mundo lembra daquela cena, porque os filmes exibem isso aí, né, a mão cheia. Mas poucos esquecem aquele momento crucial, importante para todos nós, que celebra a vitória do Cristo, quando ele apareceu no terceiro dia, ressuscitado, em espírito. E quem viu primeiro? Uma mulher, foram mais duas mulheres, mas uma viu, e chegou, não conheceu primeiramente, até que ele lhe falasse o nome. Aí então ela viu que era ele, e ele pediu que ela fosse falar para os irmãos, ou seja, os discípulos, que havia se confirmado as Escrituras, que ele estava vivo. Então ela sai em desabalada carreira, se apresenta aos discípulos, e quando estava falando ainda, e eis que esses discípulos estavam amedrontados, diante da perseguição movida contra os seguidores do caminho, daquele homem galileu, eis que se apresenta num recinto fechado e se mostra corporificado. E isso a doutrina espírita explica, através do perispírito, da manipulação de fluidos, onde o espírito dessa envergadura, ou até menos, pode manipular esses fluidos e tornar-se tangível. E você pode até pegá-lo, e ele pode andar, e você pensa que ele realmente está vivo, ou seja, no corpo físico ainda. Então veja, Jesus, ele falou, mas ele próprio veio tirar as dúvidas, tirar o medo daquelas pessoas que estavam pensando que estariam abandonadas. Ele veio mostrar, mais uma vez, que ele estava vivo, porque o Senhor, Deus, é Deus de vivos e não de mortos. Outro momento muito significativo para fortalecer a nossa fé na imortalidade da alma. Vocês se lembram de um doutor da lei chamado Paulo, ou Saulo primeiramente? Ele era o expoente máximo do Sinédrio. Ele era a esperança daquele povo, porque ele era um casuísta, ou seja, um conhecedor da lei, sabia exatamente as entradas, os cortes da lei. Conhecia tudo sobre a lei de Moisés, sobre o judaísmo. E eis que Paulo, respirando ameaça de morte contra os seguidores de Jesus,
quando está prestes a entrar numa cidade chamada Damasco. Vocês se lembram o que aconteceu com Saulo? É uma coisa magnífica, não podemos esquecer isso nunca, gente. Porque ali, aquele homem tem uma vertigem, cai do cavalo e se depara com uma grande luz e ouve dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Aquele doutor da lei, arrogante, prepotente, bravo, se transforma num cordeiro manso, mas levanta-se também um gigante, a ponto de enfrentar os seus pares, a ponto de não se sujeitar à rejeição da família, e passa a pregar em nome de Jesus, porque era exatamente isso que faltava na vida daquele homem religioso, a certeza da vida, que ele não tinha isso. Muitos de nós religiosos temos dúvidas. Será que tem vida após a morte? E essa dúvida que nos corrói a existência e nos faz tornar uma folha abatida e levada pelos ventos das circunstâncias. É isso que faz com que a gente tenha medo do futuro, que a gente sofra com as aparentes perdas, com os reveses da vida, que nos faz ficar cabisbaixos, que nos faz perder a esperança, que nos faz ficar tristes e pensar até mesmo numa saída não meritória para voltar ao mundo espiritual, achando que a vida acaba com essa morte acaba com as suas dores. O não existir acaba com todas as dores. E a gente sabe, pelo que os Espíritos nos disseram, que a morte pelo suicídio é o pior engano e a maior tortura que alguém pode fazer contra si mesmo. Então, por mais difícil que seja a vida, enfrentemos com dignidade, sabendo principalmente que tudo passa, que todas as nossas dores são consequência das nossas atitudes, que ninguém aqui é vítima, somos todos autores do nosso destino, todos os revés são pertinentes ou próprios de um mundo de expiação e de provas que nós estamos vivendo aqui. Poderíamos estar em outro mundo melhor, mas não suportaríamos, porque não respiraríamos o mesmo clima, não teríamos afinidade. Por mais difícil que estejamos vivendo aqui, nós temos olhos de ver o que é bom e o que não é. Não é verdade, pessoal? Eu sei o que é bom, eu sei classificar uma pessoa boa, generosa, respeitadora ou não. Então, nessa lição de vida, eu tenho liberdade de escolha. Tenho ou não tenho? Principalmente quando nós temos uma religião e nós valorizamos essa estadia na Terra, na presente encarnação, e munida dessas lições preparatórias, nós fazemos valer essas informações. E nós vamos nos adequando a elas, e não elas a nós. Não podemos inverter a ordem dos fatores. Essa disciplina tem que vir de comum acordo com o meu projeto de vida, com o meu plano. Eu quero ser o quê? Uma pessoa bem-sucedida. Vou trabalhar e vou estudar. Infelizmente, na Terra, nós nos preparamos para viver como pessoas bem-sucedidas financeiramente. Isso não é errado. Mas nós também deveríamos nos preparar adequadamente para sermos pessoas bem-sucedidas, emocional, moral, espiritualmente falando. É esse desequilíbrio que torna a vida na Terra um pouco mais complicada. Porque a falta de respeito para com o semelhante é uma demonstração clara de que o homem não sabe de onde veio nem para onde vai. Mas o Espírito sabe. No livro Céu e Inferno, tem uma fala que eu achei importante passar para vocês. Lá diz: o Espírito não tem medo da morte. Vocês têm medo da morte, pessoal? Então diz que não, porque o espírita pode ser o católico também, já de posse desse conhecimento, pode ser o budista, pode ser o shintoísta, uma pessoa que tem outra profissão de fé, que entendeu a essência do que os seus mentores estão dizendo,
que ele sabe que a vida continua. Então ele vive na vida como homem espiritual e não como homem material. A diferença é essa. Tenhamos sempre em mente: sou um cidadão celeste, vivendo temporariamente na terra, usando os bens da terra. O problema é o homem ser usado pelos bens da terra. Muitas vezes nós nos rebaixamos à matéria. Achamos que somos muito importantes quando nós temos o carro último tipo, uma casa, uma mansão, como temos dinheiro. Então nós nos colocamos abaixo, quando na verdade o homem está acima da matéria. Ele usa, mas não abusa. Ele sabe como utilizar para o seu bem-estar, mas também para o bem-estar do próximo. Isso é o homem não se rebaixar à matéria, ele estar acima. Então, no livro O Céu e o Inferno, fala que o espírita não tem medo da morte, porque ele não promove o seu desencarne, porque ele espera e sabe que tudo chega no momento certo, e ele vai fazendo um planejamento. Nesse planejamento, a gente até ouviu certa companheira dizer que nós vamos fazendo uma malinha durante a nossa existência. E nessa malinha nós vamos colocando coisas boas, ou seja, virtudes. Vou colocando pensamentos bons, gestos bons, atitudes boas, palavras boas, oração que eu faço pelo próximo é coisa boa, vou colocando na malinha. Vou melhorando, vou colocando ali também. Então a minha ficha reencarnatória, quando eu sair do planeta, não do planeta, porque isso tudo está circunscrito ao redor da Terra. Quando nós deixarmos o plano físico, nos acompanham todos os nossos feitos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras boas, também o contrário. Então, cada um de nós, cabe fazer a sua malinha, porque chegando nesse outro país chamado plano espiritual, eu vou me mostrar tal como eu sou. Muitas vezes fala que Pedro, coitado do apóstolo, não tem mais nada para fazer, não tem que receber pessoas lá com a chave para abrir ou fechar a porta do céu, ou um anjo. Não existe isso. Eu e a minha consciência andamos juntos. A minha consciência é o meu cartão de visita. Aquilo que eu fizer é testemunho de mim em qualquer época da humanidade. É meu advogado ou o meu condenador. Então, nós precisamos trabalhar o dia a dia, sempre tendo em mente que eu sou um cidadão universal. No livro, o Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, na pergunta 959 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vem essa intuição do homem da vida futura? Vem dele mesmo. Ele sabe. Na vida do espírito, ele sabe de tudo isso. Chegando aqui pelo esquecimento da própria matéria, na encarnação, ele tem uma ideia vaga. Mas todos nós perguntamos: de onde eu vim? O que eu sou? Para onde eu vou? Vocês nunca se perguntaram isso, pessoal? Olhando de manhã, escovando o dentinho ali, olhando no espelho, mas que sou eu? Para onde eu vou? Tem muita gente que diz que tem medo, porque não sabe para onde vai. Ora, como assim? Como você é no dia a dia aqui na Terra? Porque a nossa ida para o mundo espiritual, vamos colocar como se fosse uma pessoa que estivesse atravessando um oceano. Eu saio daqui e atravesso um oceano. Quando eu chegar do lado de lá, eu vou ser uma pessoa diferente? Não, vou ser a mesma pessoa. Então, a mesma pessoa aqui é a mesma pessoa do lado de lá. Muitas de nós costumamos santificar as pessoas quando desencarnam, ou por medo, ou não sei por quê. Ah, mas ele era tão bom. Por que você não falou isso em vida? Só depois que ele vai, Não. Se eu sou bom aqui, você é bom lá. Se eu sou respeitoso aqui, respeitoso lá. Eu sou aqui tal qual você lá. Então, a vida não muda, essa passagem não muda o indivíduo. Então, o tempo todo, nós precisamos estar prestando atenção na nossa vida física. Sem violentar, gente, sem aparentar também santidade. Mas, simplesmente, cada dia, policiando os nossos gestos,
as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos impulsos, os nossos instintos. E reconhecermos que aquilo não é bom, que aquilo não faz bem, nem para mim, nem para ninguém. A partir desse reconhecimento, a gente muda. Porque o recado da imortalidade é: somos eternos, viveremos para sempre. Mas viver, todo mundo vive. Vive o cachorro, vive o cavalo, vive as plantas. Mas o ser humano, ele tem outra responsabilidade, de viver construindo e se construindo também, modificando o tempo todo. Essa é a proposta. Porque já se perguntaram, por que Jesus veio no mundo, gente? Por que esses criadores ou fundadores de religião, com tanto trabalho, com tanta dor de cabeça, com tantas provações, o que vieram fazer no mundo? Simplesmente falar palavras ao vento? Ou será que tinha um recado de irmãos maiores, condoídos com a nossa miserabilidade, nos chamando a atenção, falando: você é um filho de Deus. Parece tão pouco, não é, gente? Fala assim: você é filho de Deus. Parece banal. Muita gente escuta: Jesus te ama. Isso parece tão pouco. Não é. Jesus te ama. Você é filho de Deus. Você é um ser eterno. A partir do momento que foi criado, jamais deixará de existir. Isso, para mim, é muito importante. Faz toda a diferença. Deve mudar as pessoas quando conhecem essa realidade. Então, o André Luiz também diz o seguinte, para que a gente não se atemorize. Ele disse: uma vida é um ato. Um dia é um século. Um corpo é uma veste. Um serviço, ou seja, uma experiência que a gente aprende. Uma vitória é uma aquisição que ninguém nos tira. E a morte é um sopro renovador. Ou seja, simplesmente é um baixar de pano e uma entrada em outro mundo. Ninguém morre, ninguém se extingue, e a oportunidade é dada por Deus, tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente possa atingir o nosso estado de angelitude. Então, eu convido vocês na leitura, convido vocês a pensar, pessoal. Pensar. Somos livres pensadores. Somos pessoas que ouvem, raciocinam e chegam a uma conclusão. O triste é você ouvir, não pensar e não tirar nenhuma conclusão. Mas aqui hoje eu tenho certeza que vocês vão chegar em casa e vão pensar: será que realmente eu sou eterno? Será que Deus me criou para a eternidade? Deus é meu Pai? A vida continua ou ela acaba aqui? São questões filosóficas e todos nós podemos fazer isso e chegar a um consenso. Fica aí o convite ao estudo e uma boa noite para todos. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Lourdes. Um assunto de grande importância, né? Questões profundas que merecem realmente de serem, ao longo da